ainda falando do mercado, até muita curiosidade de saber de vocês, né? Por exemplo, quando a gente fala de AGI, né, inteligência comparável com o ser humano, e depois a superinteligência, a singularidade, que em poucas décadas isso dispara, né? Eu queria saber como é que vocês tratam essa informação, assim, é uma coisa que nos investimentos no dia a dia fica muito no longo prazo, ou isso entra nos investimentos, nos modelos, nas discussões, no roadmap de alguma maneira, já considerando que 2030, 2040 a gente tem aí realmente batendo, chegando no AGI. Como é que é isso no dia a dia com vocês? É uma coisa mais assim, fica muito longo ou é tema para vocês? Como que vocês tratam esses temas, AGI e ASI? Bom, posso falar um pouco aqui? Eu acho que atualmente as aplicações estão sendo mais customer success, vendas e tal, que são aplicações mais horizontais e precisa de essas, né, que são mais comerciais e tal, precisa de menos trabalho com as bases de dados internas das empresas. Agora, Uhum. já estão surgindo modelos de negócios onde a inteligência que se extrai e é o principal, né, produto dessas plataformas é extraído de bases de dados proprietárias. E aí o que muda é, de fato, uma capacidade de computacional muito grande e uma facilidade de treinar os algoritmos que a gente tem hoje. E aí esses modelos dependem muito, né, dependem muito da disponibilidade desses dados. Então, uma boa parte das empresas que a gente chama de AI native, elas conseguiram, né, já ter uma base de dados robusta para que essas inferências, ou esses insights fossem fáceis, ou essas plataformas tiveram que fazer acordos para acesso a essas bases de dados. E não é à toa, né, que as grandes plataformas, o Google, a Microsoft, tal, acabaram fazendo acordo com os foundations para poder acessar essa capacidade computacional e atrelar isso à base de dados de uso desses clientes. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais modelos parecidos com estes surgindo, e empresas construindo barreiras de entrada ou diferenciais com a extração de inteligência de dados. Uhum. Algumas delas vão construir a inteligência como sendo o produto principal portanto, né, é a história de serem AI native, e outras vão construir um workflow, um software, e depois vão trazer os insights através do que tiver fluindo, passando por dentro dessas plataformas. Ou então uma mistura das duas coisas, né? Traz uma base de dados de alguma para já ir movimentando algum motor de insight e tal. Mas estas são as aplicações que vão começar a surgir com processamento de dados proprietários e em cima da inteligência dos LLMs. Aí tem outras camadas de inteligência ou de aplicações que ficam no meio entre os foundationals e as camadas de aplicações mesmo, que é um espaço meio nebuloso, porque ninguém sabe direito até onde que as grandes plataformas, os grandes foundationals vão, e até quanto que gastar tempo e dinheiro treinando, né, bases de dados para complementar essas bases, né, dos LLMs faz sentido. E do que eu estou falando? A gente agora, recentemente, começou a aparecer, e o Rodrigo tem mais tecnicalidade para falar sobre isso, eu já passo para ele, a questão das alucinações. E isso é porque tem a forma com que essas bases de dados foram treinadas e dentro de uma base muito genérica. Então, a gente vai começar a ter algoritmos treinados com bases específicas, ou uma camada em cima dos LLMs, e tudo isso
ainda está, tudo isso ainda tá se mexendo muito, né? Tem muita ainda dúvida de até onde os LLMs podem ir, até onde eles não conseguem ir de qualquer jeito, e aí sim são oportunidades. Então, é isso, tudo isso que a gente ainda vai descobrir para entender quais vão ser os próximos modelos de negócios em cima de plataformas nativas de AI. Deixar o Rodrigo falar, que eu acho que ele vai... Perfeito. Eu tenho uma visão mais... a minha visão técnica de AGI, esse tipo de coisa, eu acho que está muito distante, quiçá impossível, tá? Sinceramente, eu não acho que isso é possível de ser feito. Pra você ter uma ideia, hoje, os modelos que a gente vê, principalmente os LLMs, eles são baseados numa tecnologia de transformer que a gente nem sabe se esse modelo de tecnologia é o que vai perdurar para frente. A gente não sabe se essa arquitetura é a que vai, os próximos modelos serem transformacionais. Tem outros tipos de modelo, por exemplo, o Alpha lá que está sendo trabalhado lá no Canadá, que para questões matemáticas científicas ele é melhor que o LLM. Então, que o Transformer no LLM. Então, pode ser que a gente esteja começando uma jornada de encontrar diferentes técnicas de treinamento de dados que possam permitir a gente trabalhar de outra forma esses dados. Agora, isso é uma coisa. Então, ter uma inteligência artificial geral para tudo tipo de coisa, eu acho muito, muito, muito difícil, né? Tem uma regra que a gente aprende em ciência em Deep Learning, que é a criatura em Deep Learning não passa o criador. Então, até hoje não existe uma técnica que tenha provado que isso é possível, tá? O que a gente tem visto que é interessante, quando a Laura estava comentando, que é a maneira como a gente hoje vê as aplicações trabalharem com dados, né? Então, a gente já escutou isso durante anos e anos, a importância de dados, estratégia de dados nas empresas, etc, etc. Mas hoje eu acho que isso ganha uma perspectiva até mais clara. Para você ter uma ideia, 2023 você teve o Getty Images processando a Stability AI por causa de uso de dado que eles diziam, a Stability AI entende que é público, mas Getty Images falou, cara, ele nunca deu autorização para usar para isso. O antigo Twitter começou a cobrar, por exemplo, $42 mil por acesso à API em dados em bloco para você treinar, porque antes você podia bater lá e conseguir esses dados free. O Reddit começou a cobrar por API Call também, para você ter acesso às bases de dados da Reddit. E em dezembro do ano passado, você teve um super processo do New York Times contra a OpenAI, contra a Microsoft, por copyright, né? E agora você tem um processo do Google em cima da OpenAI por uso dos vídeos do YouTube na OpenAI. Então, assim, você começa a ter uma discussão de dados e o que a gente vê é empresas que têm como ativo principal dados começam a ganhar um outro tipo de valuation, né? Então, poxa, você tem um Reddit, aqui no Brasil você tem uma empresa da Estônia chamada Reclame Aqui, que tem 30 milhões de visitantes únicos por mês, né? E tem uma base de reviews extremamente importante. Então, será que esse ativo ganha um outro tipo de valuation exatamente porque a gente está vivendo um momento de dados, como a Laura comentou, em que você começa a ter uma base de treinamento proprietário importante, um dado público disponível, não é mais a possibilidade de você pegar dados públicos e utilizar isso, não é mais um moat para a tua empresa, né? Tem um estudo do MIT muito legal que fala que até 2026, para texto estruturado, você vai ter o LLM, sei lá, GPT 2026, GPT-5, alguma coisa, vai ter 100% coberto de todos os dados estruturados na internet. Em 2040, você vai ter todos os vídeos, áudios carregados no modelo. Então, o dado público que está no Google para search, esse dado vai estar 100% treinado no modelo. E em 2040, provavelmente a gente já vai estar numa capacidade de processamento em que o retreinamento deste modelo vai ser quase instantâneo. Então, um modelo de search, por exemplo, ele vai estar sendo questionado novamente. Então, você tem mudanças em modelos de negócio que estão sendo questionados.
quando você fala de setores como finanças e saúde, que são setores onde tratam com dados muito sigilosos ou dados muito proprietários, né? Você não consegue trabalhar com LLMs abertos de mercado para fazer esse tipo de coisa. Começam a desenvolvimentos em open source, ou você começa a criar camadas no meio do caminho para ou desenvolver modelos menores proprietários, né? Então, por exemplo, usos específicos num processo financeiro, a gente já sabe que modelos de 7 bilhões de parâmetros, muito bem treinados com dado proprietário, eles entregam qualidade muito próxima aos modelos mais avançados que têm trilhão de parâmetros de treinamento. Então, você, a própria tecnologia começa a te entregar outras capacidades para você trabalhar com dados proprietários, para você trabalhar com dados mais sigilosos, sem a necessidade de usar modelos abertos. Quando você fala de investimento, Hugo, por exemplo, eu tenho uma gestora de public equities no long only, a gente investe em empresas com teses de AI, mas como que a gente vê isso refletido? Hoje, sendo bem honesto, ou empresas como o Mercado Livre, que como eu comentei, tem exemplos práticos da aplicação e ganho de produtividade com AI, Nubank é outra empresa que tem caso prático de aplicação com Generative AI, ou você vai para as empresas que vendem esse tipo de solução. Microsoft, por exemplo, tem na frente da Azure, na frente da venda da OpenAI, hoje parte da sua receita, parte principalmente do seu resultado, vindo de questões de generative AI. E as empresas de infraestrutura, NVIDIA, AMD, né, empresas de data center nos Estados Unidos que estão sendo com um crescimento de 120% ano contra ano. Então, você tem no mundo até de public equity, você não precisa ir nem para o mundo de private, você encontra já opções de investimento que têm sido drivados por questões de AI. Mas de uma forma direta no sentido de ser provedor ou ser infraestrutura, né? Do que, como a Laura falou, a construção de um modelo de negócio novo, baseado, que nasceu daí. Eu acho que a gente está um pouquinho antes disso, né? Tem, pensando num framework de organizacional disso, o normal você tem soluções que afetam o próprio modelo de negócio atual, depois você tem soluções novas criadas como produtos e serviços, depois você tem modelos de negócio baseados nessa tecnologia. Acho que a gente está do 1 para o 2 ainda nessa discussão. Então. Não, muito interessante, dá um bom reality check, assim, acho que bem pé no chão do que a gente tem hoje, né?